nome é Cleison da Costa Merlo, eu sou biomédico de formação e doutor em Biologia Molecular e atualmente eu sou MSL, Medical Science Liaison pela Adium Brasil, na área da oncologia. O câncer de bexiga ele também é conhecido como carcinoma urotelial, porém, como a grande incidência dessa doença acaba ocorrendo ao nível da bexiga, a gente acaba chamando também de câncer de bexiga, mas é importante a gente entender que essa doença pode acometer a uretra, ureteres e também a pelve renal. O câncer de bexiga é uma doença que acaba acometendo principalmente idosos, né? Existem dois grandes fatores de riscos, que é a idade e a exposição ambiental. Então, quem são esses pacientes que acabam sendo mais acometidos? São pacientes em torno de 70 a 84 anos de idade. Tanto é que essa doença ela aumentou em sua incidência nos últimos 40 anos em 50%, justamente porque a expectativa de vida da população vem aumentando e essa também é uma realidade que já se encontra no Brasil, né? O principal fator de risco, além da idade, é o tabagismo. Então, o cigarro ainda acaba sendo o principal fator de exposição ambiental. Existem algumas regiões, como a região norte e nordeste, onde a incidência do câncer de bexiga é muito inferior ao que se observa no sudeste. Então, o principal fator de risco aqui que a gente se atribui é justamente ainda ao hábito em relação ao cigarro. Bem, o câncer de bexiga, né, é importante também entender sobre o diagnóstico. Quais são os principais sintomas atribuídos a essa patologia? O principal sintoma é a hematúria. O que é a hematúria? É a presença de sangue na urina. Tá? Então, o paciente, às vezes, ele acaba urinando e visualizando uma presença de sangue ou até uma urina mais escurecida. Esse pode ser o principal e o primeiro indício do câncer de bexiga. Porém, esse sangramento ele é pontual, ele ocorre 1, 2 dias e depois ele acaba sumindo. Muitos pacientes acabam deixando de buscar ajuda médica por conta desse desaparecimento, pensando que tudo se normalizou. Então, nesse contexto, a doença acaba se desenvolvendo e o paciente acaba descobrindo a doença num estágio mais avançado e mais difícil de tratamento. Então, é super importante esse conhecimento para que o paciente, nessa visualização, ele já possa procurar ajuda médica. E a gente sabe, especialmente, que os principais acometidos por essa doença são os homens. Existe uma proporção de uma mulher afetada para 3 homens. Então, é uma incidência muito maior no sexo masculino. E o sexo masculino, de uma maneira geral, ele busca um autocuidado menor, ele tem um autocuidado inferior ao da mulher. Então, ele acaba negligenciando e realmente essa doença acaba se agravando cada vez mais. Esse é o principal achado, a hematúria, mas o próprio câncer de bexiga ele pode ser diagnosticado num exame de urina padrão, tá? Existem outros sintomas que pode ser uma micção frequente, uma dificuldade em urinar ou até uma dor nesse momento. Então também são sinais bem clássicos que podem estar relacionados ao câncer de bexiga. Não necessariamente estão, mas são sinais que a gente deve investigar com mais cautela. Em relação ao diagnóstico, né, o principal sintoma que a gente busca realmente vai ser a hematúria e a partir desse momento a gente vai buscar investigar de uma maneira mais aprofundada. E o principal exame que a gente tem nesse contexto é a cistoscopia, onde a gente consegue adentrar na bexiga do paciente através da uretra e consegue fazer uma visualização de como é que está, através de vídeo mesmo, essa bexiga do paciente. E a partir dessa visualização, a gente vai buscar encontrar algumas alterações. Então, às vezes, a gente tem uma formação tumoral e nessa identificação a gente já pode fazer um procedimento chamado de RTU, que é a ressecção transuretral, onde a gente consegue fazer a remoção daquela lesão, tá? Essa lesão vai ser removida, então a gente vai ter a biópsia nesse momento e essa biópsia vai ser analisada para a gente investigar se de fato aquelas alterações são alterações malignas. Também, além da remoção, a gente faz o uso da BCG, que é o mesmo que a vacina para a tuberculose. Então, é o mesmo tratamento. A gente faz a ressecção dessa lesão e faz o tratamento intravesical com a BCG. Esse é o tratamento padrão ouro. Existem outros tratamentos que podem ser também utilizados nesse contexto. Falando sobre o tratamento,
Hoje a gente tem várias opções de tratamento, mas o melhor tratamento ainda hoje é a prevenção, tá? Então, de fato, a gente identificando essas lesões, essas condições, esses sintomas inicialmente, é o melhor contexto para o tratamento do câncer de bexiga, porque nesse contexto a gente vai conseguir identificar esse câncer de uma maneira precoce, e nesse cenário, que é em torno de 70% dos pacientes são diagnosticados no cenário mais inicial, é onde a gente tem a maior chance de cura do paciente, tá? Apenas 20% dos pacientes acabam progredindo lesão após esse diagnóstico no momento mais inicial. Porém, existem diagnósticos mais tardios que vão agravando a situação, tá? Então, se já existia um comprometimento da musculatura da bexiga, nesse contexto não é mais possível apenas remover a lesão. Então, nesse cenário, a gente tem que remover a bexiga do paciente. Então, vocês imaginam o quanto que é um momento delicado para o paciente. A remoção da bexiga nesse cenário, que é conhecida como cistectomia, é o principal tratamento, tá? É o único tratamento que traz essa possibilidade de cura para o paciente, mas é uma decisão muito delicada. Existe ainda um cenário onde a doença já se espalhou no corpo, né? Ela já metastatizou. Então, ela se encontra no pulmão, no fígado, nos ossos. Nesse cenário, não faz mais sentido remover a bexiga do paciente, tá? Então, nesse cenário, a gente vai usar de fármacos sistêmicos, e nesse cenário também não falamos mais de cura do paciente, e sim de prolongar a vida do paciente, dando qualidade de vida. Então, você que tem uma idade já mais avançada, principalmente entre 70 e 84 anos, mas não somente você nessa idade, caso você tenha algum sintoma, como foi mencionado aqui, como a hematúria, uma micção frequente, uma dificuldade ou dor ao urinar, é extremamente aconselhável que você procure ajuda de um especialista para poder identificar ou não essa patologia.